Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. No mundo empresarial, é cada vez maior a busca por acordos para evitar demandas judiciais. Muitas empresas entendem as vantagens da conciliação. Para a solução de conflitos sem recorrer ao judiciário, existem as câmaras de mediação, conciliação e arbitragem. E tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas podem se beneficiar da mediação de conflitos. A Associação Comercial e Empresarial de Maringá possui o Núcleo Setorial de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Mas para entender melhor esse assunto, o podcast Empreenda Assim convidou o coordenador do Núcleo Setorial de Mediação e Arbitragem do programa Empreender Assim, Fernando Molinari. Olá, Fernando. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. Ressaltar que nós montamos um núcleo de mediação, conciliação e arbitragem do programa Empreender dentro da Assim. É um tema um pouco inexplorado, face à importância, porque é um método alternativo até mesmo para desafogar o judiciário, e ele visa reduzir custos para o empresário e principalmente agilidade. Fernando, para começar, explica para os nossos ouvintes qual é a função de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. A Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem é a instância para a resolução de conflitos de forma não judicial. Logo, a arbitragem é um método litigioso de soluções de controvérsias e as câmaras são entidades autônomas. Normalmente, as partes escolhem uma câmara responsável pela mediação em caso de conflitos, num ato da assinatura do contrato. E como as câmaras surgiram e como elas funcionam? Existe alguma supervisão? Apesar de a mediação ter sido adotada recentemente na Justiça brasileira, os estudos acerca do procedimento e suas práticas já são abordados há muito tempo. Há centenas de anos, a mediação era usada na China e no Japão como forma primária de resolução de conflitos, por ser considerada a primeira escolha e não um meio alternativo à luta ou a intervenções contenciosas. A abordagem ganha-perde não era aceitável, e isso não foi exclusividade dos povos orientais. Na Europa e nos Estados Unidos, ao longo do século XX, diversas iniciativas promoveram uma cultura de pacificação por meio de procedimentos e técnicas que atenuavam as tensões sociais, principalmente no âmbito trabalhista. No Brasil, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, aponta em sua guia de conciliação e mediação que os primeiros movimentos se iniciaram a partir da década de 70, com as políticas de ampliação do acesso à justiça. Nesse período, existia a aplicação da mediação comunitária e trabalhista, de maneira tímida, influenciada pelo movimento norte-americano. Na década de 90, nasceu a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 aqui no Brasil, que avançou com o reconhecimento da conciliação como um meio para a solução de conflitos, de menor escala, preparando o terreno para a adoção legislativa da mediação quase 20 anos depois. E, com a pandemia do Covid-19, não apenas as lives musicais estão fazendo sucesso, mas também as sessões de mediação e conciliação no ambiente virtual têm movimentado a justiça brasileira. As discussões e reflexões em torno da mediação cresceram de maneira ampla, por ser um procedimento que admite a sua realização por meio de videoconferência, garantido até mesmo pela lei do artigo 46 da Lei 13.140/2015. Foi uma das soluções encontradas para que milhares de processos não ficassem paralisados durante o tempo de isolamento social. Tanto que, a partir de uma busca rápida no Google, podemos encontrar diversos artigos e matérias publicados durante a pandemia, que tratam da utilização do procedimento, por exemplo, como uma saída para os processos de recuperação judicial ou para evitar a judicialização de casos relacionados à saúde. A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos tem por objetivo a utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos, principalmente a conciliação e mediação, no Poder Judiciário e sob a fiscalização deste, verificando também a qualidade do serviço prestado por conciliadores e mediadores, inclusive da sua capacitação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que supervisiona a atuação das câmaras privadas de conciliação e mediação no Estado,
pela qual as entidades podem utilizar métodos consensuais para resolver conflitos. Fernando, quais as vantagens de solução de conflitos extrajudicialmente? Quem pode se beneficiar desse mecanismo? A principal vantagem é a possibilidade de resolver o conflito de maneira mais rápida, menos onerosa e menos desgastante. Outro ponto é que a resolução costuma ser considerada mais justa, já que os próprios envolvidos a constroem. Qualquer pessoa jurídica ou física dotada de capacidade civil pode se beneficiar desse mecanismo. Bom, nós temos vários conflitos que podem ser uma solução de meio de acordo, como pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em banco, danos morais, demissão do trabalho, questões que envolvam comércio, relação de consumo, questões de vizinhança, entre outras. Só não é possível acionar o instrumento para direitos indisponíveis, que são aqueles que as pessoas não podem abrir mão, como o direito à vida, à liberdade, à saúde e à dignidade. E quem pode ser mediador? Qual a formação exigida? É preciso fazer algum curso para atuar como mediador? Qualquer pessoa com capacidade técnica, legitimidade e habilidade para exercer essa atividade. A maioria dos mediadores vem da área jurídica e advocacia, embora também atuem profissionais de outras áreas, como psicólogos, administradores, sociólogos, engenheiros, psicanalistas, assistentes sociais e outros. Recomenda-se uma consulta aos quadros da OAB e das instituições idôneas que operem a mediação, como as câmaras de mediação e arbitragem e os centros de administração de conflitos para melhor escolha do mediador. Basta que o mediador receba a capacitação adequada por meio de um curso a ser ministrado por uma instituição credenciada em conformidade com o parâmetro curricular estabelecido pelo CNJ. Recomenda-se escolher o curso que ofereça conhecimentos teóricos e práticos, observação de mediadores experientes, simulação e supervisão de casos, pois esse estágio inicial é fundamental para preparar um mediador técnico e seguro para o exercício da função. Além disso, o estudo sobre mediação e outros meios de solução de conflitos é algo cada vez mais necessário, tanto que o MEC inseriu como matéria obrigatória nos cursos de Direito. A decisão de uma Câmara de Conciliação tem o mesmo peso de uma sentença judicial? No acordo extrajudicial, depois de alcançado um termo, uma minuta do acordo é produzida e enviada para todos os participantes, que fazem então a assinatura digital, que tem validade de título executivo extrajudicial. Se as partes preferirem, pode homologar o documento, dando ele um status de título executivo judicial. O que acontece, Fernando, se uma das partes não cumprir o acordo? Ainda assim é possível recorrer à justiça depois de um acordo fechado? Por ser um título executivo extrajudicial, no caso de descumprimento, a parte prejudicada tem caminho facilitado na justiça a fim de viabilizar a garantia dos seus direitos. Veja que curioso, quase não há descumprimento. O motivo é evidente. As partes chegam ao acordo por vontade delas, negociado de forma equilibrada e benéfica a todos. Ninguém impõe essa solução. É por isso que o acordo costuma ser cumprido na imensa maioria dos casos. Ainda assim, na ocasião de descumprimento, o processo judicial será resolvido de forma mais rápida, uma vez que a fase de conhecimento não será necessária. Essa é a primeira etapa de um processo judicial, aquela voltada para que o juiz conheça o conflito e os argumentos das partes. O título executivo extrajudicial permite que o processo avance para a última etapa, a de execução, que se caracteriza, no nosso exemplo, pela obrigação imediata imposta à parte que não respeitou o acordo de cumprir os deveres estabelecidos no documento. As partes podem ainda converter o acordo em título executivo judicial. Para isso, elas devem homologá-la na justiça. Trata-se de uma segurança jurídica a mais, já que a homologação é feita pelo juiz de direito e representa, portanto, uma sentença. Fernando, muito obrigada por participar do Empreenda Assim. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Nós realizamos reuniões mensais, sejam online ou presenciais. Realizamos também cursos de treinamento aos mediadores, bem como nós fazemos reuniões com os empresários para ouvir as suas dores e também explicar como funciona a mediação, a importância. E ficamos à disposição de todos vocês. Um abraço. O podcast Empreenda Assim conversou com o coordenador do Núcleo Setorial de Mediação e Arbitragem do programa Empreender Assim, Fernando Molinari. Obrigada, ouvintes e associados, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.